Comecei, tá? Quando você quiser. Tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Clara, eu sou R1 do CGP e vou apresentar para vocês o caso clínico. E quem foi minha preceptora e me ajudou nessa apresentação foi a doutora Érica, assim como a doutora Cristiana Aisler, que ela também me orientou, a gente conversou um pouquinho. Esse paciente ficou internado com a gente lá no CGP, né, em maio de 2020, na enfermaria. E eu vou apresentar para vocês o modo como eu encontrei esse paciente na enfermaria. Então, é um lactente, ele foi admitido no Hospital Infantil João Paulo II, transferido da Santa Casa de Barbacena, e ele apresentava o seguinte quadro. Eu vou colocar de novo, que às vezes a internet pode... Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá perfeito. Então tá bom. Então, eu mandei para vocês no chat, tanto do WhatsApp quanto daqui, para vocês poderem responder para mim qual que poderia ser o seu diagnóstico só de ver essa criança desse jeito. O que vocês pensariam? Crise convulsiva generalizada? Mais alguém? Renato? Coreia? Eu vou dar continuidade, depois eu vou abrir de novo, aí vocês podem colocar mais, tá? Mas, a princípio, essa criança, ela apresenta, que a gente consegue perceber, um distúrbio do movimento, que de causa neurológica poderia ser uma epilepsia, alguma doença neurodegenerativa, uma encefalite autoimune, alguma infecção, por exemplo, por criptococo, por uma meningite, alguma encefalite por infecção, né? Neoplasia, algum tumor, poderia ser um TCE, poderia ser um tremor essencial, uma paralisia cerebral. E de miscelânea, a gente vê o erro inato do metabolismo, o hipertiroidismo, que a gente acabou de ter aula, a falência hepática, falência renal, hipóxia, deficiência de vitaminas e minerais, um distúrbio hidroeletrolítico e também a gente pensa nas intoxicações agudas, por exemplo, por metais pesados, ou a criança poderia ter tomado algum medicamento, enfim. Aí agora eu vou começar a apresentar o caso e a gente resolveu fazer de uma forma diferente, que eu não vou destacar. A gente quer que vocês prestem atenção e anotem nessa ideia em um papel ou então online mesmo, para a gente poder montar juntos a nossa lista de problemas. Então, eu vou apresentar aqui, depois eu vou abrir outra caixinha para vocês me responderem, tá? Então, o que a gente tem? Essa criança do sexo masculino tem 1 ano e 6 meses e a mãe queixava de tremores. A mãe relatava que há 5 dias a criança tinha iniciado abruptamente o quadro de tremores em região facial e membros superiores, além de ter apresentado 2 crises convulsivas generalizadas e ela não tinha outros sintomas associados. E quando eu digo que ela não tinha outros sintomas associados, eu quero dizer assim, ela não tinha febre, não tinha nenhum sintoma respiratório, não tinha disúria, nem nenhuma alteração do hábito intestinal, por exemplo. Então, ele foi levado à Santa Casa para o pronto atendimento, onde ele foi medicado com uma fenitoína 5 mg por quilo e foi mantido em internação para observação e propedêutica. E durante essa permanência no hospital de origem, ele não apresentou novas crises convulsivas, mas ele apresentou diversos episódios de distonia, irritabilidade e gemência, e todos eles com consciência preservada. A mãe referia que essas crises elas melhoravam quando ele amamentava e dormia,
ou seja, quando ele ficava mais calminho, e piorava quando ele ficava irritado. Ele estava com uma dificuldade de aceitação de alimentos porque ele tinha tremores oromandibulares e as eliminações estavam preservadas. De patológica pregressa, ele foi nascido de parto cesáreo, idade gestacional de 42 semanas, um APGA de 9,10, ele foi PIG, um PC de 34 centímetros, CORZ-1, sem intercorrências neonatais. Negava cirurgias, alergias, internações e fraturas prévias, e o cartão vacinal estava atualizado. E tinha um episódio de cansaço com necessidade de nebulização com Berotec e Atrovente com 6 meses de idade, mas não precisou de hospitalização, não. De história epidemiológica, não tinha contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas, animais ou viagens recentes. Ele mora em casa de alvenaria, em zona urbana, lá de Barbacena. Tinha saneamento básico, água filtrada. Na casa moravam 4 pessoas além do paciente, que seria a avó, 2 irmãos e a mãe, e não haviam tabagistas em casa. De história familiar, a gente tem que a mãe dele possuía asma e anemia crônica desde a infância. O pai é rígido e eles não são consanguíneos. Tinha uma irmã de 9 anos e um irmão de 13 anos por parte mãe e não tinha nenhuma comorbidade. E tinha uma história de um tio que tinha apresentado um atraso de desenvolvimento na infância, mas hoje ele não tinha mais o quadro. De alimentação, ele teve um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, que aí começou a introdução alimentar. A mãe relata que nessa época ela oferecia de tudo, porém tinha alguns meses que ele passou a não aceitar bem os alimentos. Então, a fonte principal de dieta dele era basicamente o aleitamento materno. Então, notou uma perda de peso. E como ela viu que ele estava perdendo peso, ficou preocupada. Então, ela, por conta própria, resolveu dar para ele um suplemento alimentar em pó. Esses que tem carboidrato, proteína, polivitamínicos, que tinha menos de um mês que ela tinha dado que ela falou que deu uma latinha para ele para aumentar o apetite. Na história do desenvolvimento neuropsicomotor, ele sentava sozinho aos 6 meses, tinha uma regressão do desenvolvimento com início aos 9 meses de idade, em que ele parou de sentar e pegar objetos. E, gente, nessa hora, ela mostra pra gente uns vídeos dele de quando ele tinha 1 ano, mais ou menos, 10 meses, que ele estava realmente sentadinho, brincando, ativo, tudo direitinho. E com 1 ano e 6 meses, que é o que ele tinha hoje, ele falava monossílabas, conseguia rolar e pegar os objetos e conseguia levar à boca. Mas a gente nota que ele tinha, então, além de uma regressão, um atraso no desenvolvimento. Então, diante desse caso, de tudo isso que eu falei, o que vocês destacariam, o que vocês acham que seria importante para o diagnóstico diferencial? Acho que esse não está funcionando. Ah, deu. Isso, regressão ao desenvolvimento, esse atraso, também concordo. Só isso, gente, da história toda. História familiar. Ana, tá muito lento para enviar, por isso que tá demorando. Ah, tá. Dificuldade de ganho de peso, anemia materna. Então tá, vou esperar vocês responderem. Hiperexcitabilidade. Isso. Início abrupto de tremores e uma crise convulsiva febril. Uma dificuldade de aceitação alimentar. Estou concordando com tudo, viu, gente? Isso. Agora a gente está focando mais nos achados da anamnese, o diagnóstico daqui a pouco. Vamos focar no que a gente acha importante da anamnese. Então tá.
Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente destacou. Então, que ele era um lactente, realmente um início abrupto de tremores em região facial e membros superiores. Tinha uma história de 2 crises convulsivas generalizadas. Lembrando que essas crises não foram presenciadas por médicos, foi baseado no relato, né, de transferência e no relato da mãe. Ele tinha diversos episódios de distonia, irritabilidade e gemência, e as crises melhoravam ao amamentar e dormir e pioravam quando ele ficava irritado. O que a gente destacou na patológica preguiça é que ele não tinha nenhuma intercorrência neonatal, descartando aí as hipóxias, né, o sofrimento fetal agudo. História epidemiológica também não tinha nada digno de nota, nem da social. A história familiar, realmente, essa história da mãe com anemia crônica e atraso no desenvolvimento, um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, que alguns meses ele passou a não aceitar bem os alimentos, essa perda de peso e esse suplemento alimentar em pó que ele utilizou. E também, claro, essa regressão no desenvolvimento com que teve início aos 9 meses. E aí, do exame físico, eu já trouxe para vocês destacadinho, que essa criança ela estava ativa, reativa, hipocorada, 2 cruzes em 4. Ela estava hidratada, nictérica, com a consciência preservada, afebril. Tinha uma xerodermia com uma descamação fina de pele e uma queda capilar em região occipital. Essa queda é porque ele ficava muito tempo deitado. Ele passou, como ele parou de sentar, de conseguir movimentar, ele basicamente ficava deitado. Ele não tinha sinal meníngeo, pupila isocóricas e fotorreagente, uma movimentação ocular preservada, um crânio com plagiocefalia posicional, um PC de 45. Ele tinha uma hipotonia axial, talvez esse motivo que ele não conseguia sentar, uma hipertonia de membros superiores. Ele tinha, a gente classificou como um tremor oromandibular, com desvio de comissura labial para a direita e uma mioclonia de membros superiores. E os reflexos estavam presentes e simétricos. De cardiovascular, era tudo dentro do esperado, um pouquinho da frequência um pouquinho aumentada, mas a gente correlaciona com essa, que ele estava um pouco agitado, enfim. Movimento vascular preservado, sem ruídos aéreos, uma saturação de 98 em ar ambiente, de abdômen e de trato urinário não tinha nada digno de nota, não. Então, aí chega o primeiro desafio desse caso, que foi quando eu cheguei, né, para diagnosticar o que essa criança tinha. Será que ela estava convulsionando? Será que ela tinha algum outro distúrbio do movimento? E o que a gente pensou a princípio? Lógico, a neuro avaliou essa criança e também, né, deu de acordo com os exames deles, o exame físico deles, e também esse artigo de revisão que eu peguei, que está muito bom, inclusive, que fala da definição e classificação dos distúrbios hipercinéticos da infância. E por que isso? Existem diversos tipos de distúrbios do movimento que a criança pode apresentar. Vocês falaram, por exemplo, da coreia, mas pode ter também a tetose, o balismo, pode ter tremor, pode ter mioclonia, pode ter distonia. E a gente precisa saber um pouco, diferenciar quais são, porque eles podem indicar alguns tipos específicos de lesão neuronal ou alguns outros tipos de lesão. E essa criança, eu vou dar play e eu vou explicar para vocês o que ela tem. Como eu falei, ela tinha umas mioclonias. E o que são as mioclonias? São uma sequência de espasmos que eles são repetidos e que parece que a criança é como se ela estivesse tomando um choque. Ele faz realmente umas contrações e porque pode ser tanto por uma contração involuntária quanto um relaxamento involuntário. E além disso, ele apresenta um tremor, principalmente a gente observa pelas mãozinhas, que os tremores, eles são um movimento de vai e vem e geralmente é em torno de um eixo articular. Assim como na região aqui oromandibular, talvez da TM, um tremor oromandibular, que ele também está envolvido, existem tremores mioclônicos que podem estar envolvidos, né, com esse quadro de mioclonia que a criança apresenta. Aqui não está dando para ver o olhinho dele, né, por questão de privacidade e tudo, mas ele não tinha movimentação ocular. E também poderia ser esses movimentos mastigatórios e trêmulos, poderia também ser uma distonia,
combinada com uma mioclonia. E aí existem também, né, igual eu falei, coreia, tetose e balismo. Eu vou mandar no grupo para vocês esse artigo e quem tiver interesse de poder aprofundar mais os estudos dos movimentos hipercinéticos da criança, para a gente poder não errar mais o diagnóstico. E aqui, vocês percebam que a mesma cobertorzinha, a mesma blusinha, é a criança dormindo. Repararam que o que parou? Que ele tá quietinho? Que não tem mais mioclonia? Então, quando ela dormia, realmente parava. E aqui, que essa setinha está destacando, essa queda capilar que eu falei para vocês que ele tinha por ficar muito tempo deitado. Então, agora, de acordo com o exame físico, que exames vocês pediriam para esse caso? O que a gente precisava descartar a princípio, numa emergência? Pensando que talvez essa criança tenha chegado, né, para o seu plantão, uma TC, um eletroencefalograma, o hemograma e os glicose sérica, líquor, PCR, e os glicemia, hemograma, TC, um líquor. Pensando ali na emergência, eletro, TC, TC de crânio, ferro, líquor novamente. Então tá. Essa criança, como eu falei, ela veio transferida de Barbacena. Então, do hospital de origem, a gente tinha uma hemoglobina de 7,4 com uma hematócrito de 24,1. Para essa faixa etária, considerada até de 6 a 60 meses, geralmente a gente quer que a hemoglobina esteja acima de 11 para a gente classificar a anemia. E o hematócrito geralmente são 3 vezes, né, o valor da hemoglobina, então seria 33. Então a gente percebe que ela tem uma anemia. De leucograma não tem muita alteração, assim, digna de nota, não. O que fala para a gente conta, por exemplo, uma infecção ou alguma alteração imunológica importante. Ele tinha uma plaquetose importante aí, uma plaqueta de 872 mil, de função hepática, as enzimas hepáticas normais e a coagulação dele também estava tranquila, não tinha alteração. E na gasometria a gente vê a alteração. Essa gasometria dele, apesar do pH estar um pouquinho, tá dentro do limite da normalidade, né? 7,35 até 7,45, ele está tendendo a uma alcalose. E essa PCO2 de 17 significa que ela está baixa. Teria que ser entre 35 e 45 mais ou menos. Isso nos mostra que essa criança tem uma hipocalcemia. Alguma coisa está fazendo ela lavar esse CO2. E como que a gente lava o CO2? Com uma taquipneia. Então, essa criança tende a apresentar para a gente uma alcalose respiratória. Uma PO2 de 80 a 100, mais ou menos, a gente quer. 83 tá ok. Saturação de 93. E aí chega na bicarbonato e no base excess, que está mostrando um bicarbonato mais baixo, bem baixo, demonstrando uma queda, uma perda de base, né? E um base excess aumentado, com o aumento do anion gap. E isso nos mostra uma presença de metabólitos anormais e favorece para a gente um quadro de acidose metabólica. Então, ele teria aí uma alcalose respiratória que poderia estar compensando essa acidose metabólica e vice-versa. De AS, grãos de gota estava sem alteração e o grão de gota estava negativo, e o ferro veio de 13. O ferro deveria ser maior do que 30 nessa criança, e ele veio de 13. E aqui, do CGP, eu coloquei só para a gente diferenciar que é uma anemia normo-normo, que o VCM, HCM e o CHCM estão dentro da normalidade, e ele tinha um RDW aumentado. E aqui mostrando os eletrólitos dele, mostrando que não tinha distúrbio do sódio, nem nenhuma alteração muito relevante, e a glicose estava 99. E a função renal dele era preservada. E aí também, esse é lá de Barbacena,
Ele veio com uma TC de crânio, com aumento do espaço licórico, bifronto-parietal e atrofia cortical. E eu estava conversando com a doutora Aisler ontem, e ela me explicou que isso é muito frequente em desnutrição. A gente vê que ele tem realmente uma atrofia, que tem aí, a gente vê pelos sulcos mais marcados, e esse aumento do espaço licórico nas incidências da TC, que foi feita lá em Barbacena. Então, vamos à nossa lista de problemas. Então, é ter uma criança com quadro crônico e progressivo de regressão do desenvolvimento neuropsicomotor associado a um quadro abrupto de mioclonias. Tem uma perda de peso, uma história de convulsão tônico-clônica generalizada, tinha mioclonias e tremores e uma hipotonia axial, ele estava hipocorado, com xerodemia, com uma queda capilar em região occipital, tinha uma anemia normo com aumento do RDW, um distúrbio ácido básico misto, uma alcalose e uma acidose, e uma TC de crânio que está sugestiva de desnutrição. Um déficit nutricional importante, que a mãe, como a gente viu, ele basicamente era aleitamento materno, porque ele tinha uma recusa alimentar. E ele tinha uma história recente de um uso de um suplemento alimentar em pó. E a mãe, que tinha uma história de anemia crônica desde a infância, e o tio materno com a história do atraso de desenvolvimento durante a infância. E de social epidemiológica nada digno de nota. Então, gente, quem que é nosso paciente? Qual que é a doença? Trata-se, então, de um lactente do sexo masculino com um quadro crônico de déficit alimentar associado a emagrecimento e regressão do desenvolvimento neuropsicomotor progressiva. Ele apresentou abruptamente um quadro de mioclonias e tremores intermitentes que não responderam inicialmente à fenitoína, de história familiar positiva para um atraso de desenvolvimento e de anemia crônica. Ele apresenta aos exames laboratoriais um distúrbio ácido básico importante, além de anemia normo e uma alteração na TC de crânio. E ele não apresenta nenhum distúrbio hidroeletrolítico no momento. Aqui, agarrou aqui. Então, agora vocês podem tentar diagnosticar essa criança já com a clínica e os exames solicitados. Renato do metabolismo. Doença neurodegenerativa. Deficiência de B12. Mais algum? Se vocês quiserem tentar chutar algum renato específico, pode também, tá? Talassemia. Suplemento. Se alguém quiser mais algum. Deficiência de B12 parece que destacou, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente pensou na época também. De neurológico, talvez uma epilepsia, alguma doença neurodegenerativa, um erro inato do metabolismo e uma deficiência de vitamina e mineral. Então, eu vou focar aqui mais na epilepsia, no erro inato do metabolismo e na deficiência de B12 e da B9, que é o ácido fólico. Então, de epilepsia. E a prevalência, a probabilidade pré-teste dessa doença é de 1,5 a 121 por 1.000 crianças. Então, é bem variável. E ela tende a ser maior em países em desenvolvimento, que eu coloquei aqui porque o Brasil se enquadra. E, então, eu não quero aqui ficar falando, de entrar em detalhes e dessas epilepsias que podem acontecer na infância. Até porque são muitas e o quadro é muito variável. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente vê que é realmente uma convulsão e ver também, dentro da faixa etária desse paciente, que é menor de 2 anos, o que então poderia classificar como uma possível epilepsia, pensando que essa criança já está há 5 dias apresentando aqueles sintomas,
Geralmente, então, quem tem epilepsia na infância menor de 2 anos, ela começa antes de 1 ano de idade, tem um acometimento maior em homens, né, em meninos, e geralmente também tem uma história familiar positiva. E qual que é o padrão temporal? Então, depende do quadro clínico, depende do tipo de epilepsia. Mas elas tendem a ser 2 tipos, ou benignas ou severas. Por exemplo, uma convulsão febril, uma epilepsia infantil benigna, da familiar benigna, que geralmente começa ali pelos 6 meses, os sintomas tendem a ir até 2 aninhos, o eletro às vezes está normal, e tem aquelas que são severas, por exemplo, síndrome de West, que a gente até, na época que eu estava rodando a enfermaria, a gente tinha pacientes assim, síndrome de Dravet, por exemplo, que elas cursam com um quadro mais severo mesmo, que compromete o estado neurológico da criança, e então realmente é um quadro mais progressivo, e também de pior prognóstico. Então, quando a gente pensa em uma epilepsia, como que a gente apresenta, como que é uma convulsão? A convulsão, ela ocorre transitória devido a uma atividade cerebral excessiva. É como se o nosso cérebro resetasse. E então, durante esse episódio, o que que tem? A gente vê essa criança tende, né, a ter uma mudança de sinal vital. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma queda de saturação, um aumento da frequência cardíaca, pode alterar a coloração da pele, por exemplo, uma cianose, ou ficar mais pálida, pode ter distúrbios autônomos envolvidos. Às vezes, essas crianças eliminam, né, fezes, urina involuntariamente. Pode ter a perda de consciência, com desvio da cabeça e do olhar, e tudo isso nos fala mais a favor de uma crise convulsiva. Então, do nosso paciente, a gente tem aqui que eu não considerei como sendo início antes de 1 ano de idade, porque tinham 5 dias, ou seja, foi com 1 ano e 6 meses que ele apresentou. Ele realmente era um menino, e se a gente fosse classificar como uma epilepsia, ela seria severa, porque esse paciente ele tinha um atraso de desenvolvimento, então ele tinha um comprometimento neurológico importante. E aí, de erro inato do metabolismo, que vocês também falaram. Qual que é a probabilidade pré-teste? A incidência é menor que 1 em 100 mil nascimentos, ou seja, é raro. E geralmente, então, quem que vai ter essa doença? A gente vai encontrar principalmente nos berçários e na UTI neonatal, que geralmente são crianças, são lactentes ou recém-nascidos. E geralmente essas crianças têm uma história familiar positiva, ou então os pais são consanguíneos, porque os erros inatos do metabolismo, eles têm uma herança genética importante, pode ser doença excessiva, ligada ao X, às vezes erro mitocondrial. Então, quando a gente tem 2 pessoas na mesma família, tem uma tendência maior, se essa família apresentar uma mutação, dessa criança apresentar também essa mutação. E qual que é o padrão, então, temporal? Depende também do tipo do erro inato, mas falando genericamente, né? Seria, então, nos quadros neonatais, que são aquelas crianças que a gente até teve um caso clínico apresentado, né, pela MR igual a Júlia, pela doutora Bárbara, que geralmente são crianças que não têm uma infecção, nada, parece um choque, uma desidratação, às vezes uma hipoglicemia, uma gasometria arterial bem alterada, e geralmente esses episódios são mais graves, essas crianças tendem a ficar mais instáveis e tem até maior índice de morte nessas crianças. E ela pode ser também crônica intermitente, por exemplo, vem um quadro mais arrastado, a criança às vezes seguindo uma linha mais baixa de crescimento, começa um atraso de desenvolvimento, e aí, de repente, por exemplo, se ela pega uma infecção ou passa por uma cirurgia ou tem algum outro tipo de estresse, ela desenvolve uma crise metabólica aguda secundária a um erro inato do metabolismo. E ela pode também ser um quadro lentamente progressivo, e aí a gente fala dos erros inatos com, por exemplo, um prognóstico melhor, que seria realmente um erro do metabolismo, mas ele vai se dando lentamente, não é abrupto, como seria um caso neonatal.
E de sinal e sintoma, o erro inato do metabolismo ele pode dar muita coisa, é amplo o espectro clínico, mas de neurológico a gente vê alteração do comportamento, letargia, coma, convulsão, atraso no desenvolvimento, neuropatia, ataxia e distonias. Podem ter aumentos, por exemplo, uma hepatomegalia, algo do tipo, alteração oftalmológica, alteração dermatológica, podem ter odores anormais e alteração na urina, por exemplo, a doença do xarope de bordo, que é o maple syrup, que a urina fica parecendo maple syrup. E o que a gente chama de alerta para essas crianças? Geralmente elas vão apresentar vômitos, uma desidratação importante, uma acidose metabólica, uma alcalose respiratória. Elas podem ter uma hipoglicemia que a gente não justifica, uma hiperglicemia também inespecífica, podem ter uma hepatomegalia, pode ter uma hiperamonemia e entre outros várias alterações. Então, no nosso caso, ele não estava no berçário, porque na CGP a gente tende a ter crianças até mais ou menos 3 meses, máximo 6 meses, mas ele, se a gente considerar que ele é um lactente, que poderia estar no berçário, então ele entraria. Ele tinha, sim, uma história familiar positiva, se a gente falar que aquele atraso de desenvolvimento do tio seria um fator de risco. A dele, a gente pensou, talvez, num quadro crônico intermitente, que seria uma crise encefalopática aguda, talvez por esse contato com um suplemento alimentar. E ele tinha uma alteração neurológica, tinha alteração dermatológica, né, uma xerodermia com uma descamação fina, e ele tinha a acidose e a alcalose. E a deficiência de vitamina B12 e B9? O que eu achei de incidência, falando aqui da probabilidade pré-teste, é que ela seria, falando da deficiência, não só da anemia megaloblástica. Geralmente, 33% a 52% das crianças têm uma baixa concentração de cobalamina. E são níveis variáveis de deficiência dessa vitamina, e principalmente em países em desenvolvimento e naqueles subdesenvolvidos, as taxas chegam a ser até maiores. E quem geralmente vai ter, então, essa deficiência de B12 e de ácido fólico? Lactentes, principalmente o fator de risco, são mães que amamentam seus filhos e elas são vegetarianas, ou apresentam uma má absorção de B12, seja um bypass gástrico, uma síndrome do intestino curto, ou então uma anemia perniciosa. E também é um fator de risco aquelas crianças que são incapazes de tolerar uma alimentação normal. Então, é uma doença que ela tem uma progressão mais lenta, subclínica, e mais comum em crianças desnutridas. Então, é aquela criancinha que vem, quando a gente joga ela no gráfico, ela está sempre mais baixa, no limite inferior, e que a gente suspeita de uma deficiência de B12 e B9. E como que ela se apresenta? Ela pode ter a anemia megaloblástica, pode ter até desmelinização do sistema nervoso central, pode ter fraqueza, deficiência de crescimento, atraso no desenvolvimento, convulsões afebris, movimentos involuntários, tremores e irritabilidade. Então, nosso paciente também, ele era lactente, ele tinha ele estava com uma rejeição aos alimentos, então ele era intolerante, não tolerava alimentação normal. Ele tinha, sim, uma progressão mais lenta, que foi ao longo do tempo, que essa criança foi ficando desnutrida, tanto que ele chegou, a ter um desenvolvimento adequado e teve uma regressão. A anemia megaloblástica, eu não vou dar spoiler agora, que a gente ainda não sabe a B12 e B9 dele. Ele tem, sim, uma deficiência de crescimento, esse emagrecimento dele, um atraso de desenvolvimento, movimentos involuntários, tremores e irritabilidade. Então, aí a gente pediu a cinética do ferro, a B12 e o ácido fólico. O que a gente
precisa saber, assim, basicamente, quando a gente pede uma cinética do ferro. Que a deficiência de ferro, ela tem níveis de depressão à deficiência até chegar na anemia ferropriva. A depressão, a gente vê pela ferritina, que é a depressão de reserva, né? Que em crianças menores de 5 anos, para falar que a gente tem uma depressão, teria que ser menor que 12, e ele tem 7,82. Além disso, quando a gente quer falar de uma carência de ferro mesmo, uma deficiência de ferro, a gente olha o ferro sério, que para o fator de referência dele seria 30, e aqui é 28, e ele já apresentou também lá em Barbacena um de 13. E além disso, a gente vê também a saturação de transferrina, que para a gente falar que tem uma cinética do ferro alterada, seria menor que 16, sendo, né, no limite inferior. E aqui ele tem de 6,5%. Então, assim, a cinética do ferro dele é realmente ruim. E juntando com essa vitamina B12 que dá, eu coloquei de verdinho para mostrar para vocês que ela tá normal, assim como o ácido fólico. Os dois estão dentro dos valores de referência, e o que sugere, então, uma anemia ferropriva mesmo nessa criança. E esse sangue oculto é só para mostrar que a anemia não era uma perda crônica, não, pelo menos não intestinal. Então, quando a gente vê, né, para os fatores de risco da epilepsia e da epidemiologia, se vocês considerarem que considerou esse atraso de desenvolvimento dele como com parte do quadro de começando antes de 1 ano, então talvez teria. Mas a princípio a gente não coloca. Só que a gente vê que a epilepsia ela é muito mais frequente do que, por exemplo, um erro no metabolismo. Então a epidemiologia é um pouco favorável. A apresentação clínica, sim, aqueles tremores, tanto que eu também, quando eu vi essa criança, eu fiquei com medo dela estar fazendo uma crise convulsiva ali na minha frente. Mas, igual eu falei para vocês, quando a criança está tendo uma convulsão, geralmente ela tem um sinal de sintoma associado, por exemplo, um aumento da frequência cardíaca, uma queda de saturação, igual eu já expliquei, né? Uma liberação de esfíncteres, e ele não tinha. Então, a gente fala menos a favor de uma convulsão. De exame físico, ele tinha, né, os movimentos involuntários, então talvez poderia classificar, e de achado em exame complementar, a princípio, não. Apesar de eu não ter mostrado para vocês o eletro dele, cefalograma, que foi solicitado até depois da alta, mas a princípio ele não tinha alteração. A deficiência de B12. A gente vê que ele, quando eu mostro para vocês, né, o quadro clínico e quem tem a doença e tudo, ele se encaixa em basicamente tudo. Na epidemiologia, nos fatores de risco, na apresentação clínica, nos sinais e sintomas associados. E aí a gente não chega no exame físico. E se a gente pensar que ele estava hipocorado por uma anemia ferropriva, a gente descarta a anemia megaloblástica. E pelos achados dos exames complementares também fica na dúvida porque ele não tem a deficiência, apesar de ter uma anemia, e essa anemia também ser norma. Então fica aí a dúvida, que a gente não sabe se também ele poderia, por exemplo, ter algum ernato que no transporte da B12, não sei. O ernato do metabolismo, ele como é um espectro muito amplo e ele tem várias características, ele estaria dentro da epidemiologia, dos fatores de risco, da apresentação, dos sinais e sintomas, do achado físico e nos exames complementares. Então, o nosso diagnóstico final, a princípio, foi um erro no metabolismo, uma anemia ferropriva, e a gente descartou uma epilepsia e uma anemia por deficiência de B12 e ácido fólico. E o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez, pensando que ele poderia estar realmente com um erro no metabolismo ou uma deficiência de B12, foi o nosso principal, foi iniciar uma soroterapia com uma TIG de 4. Por quê? Essa criança, a princípio, a gente suspeitou de um tipo específico de erro no metabolismo, que é a acidura glutárica tipo 1. Na acidura glutárica tipo 1, entre 6 e 18 meses de idade, a criança pode desenvolver uma crise encefalopática aguda, o que era muito característico que ele tinha. A gente pensou, por exemplo, esse suplemento alimentar em pó, riquíssimo em proteína, em carboidrato. Essa criança, a gente não sabe o volume que essa mãe deu, e poderia, então, ter causado uma crise metabólica aguda,
nesse paciente desencadeado uma crise encefalopática. Além disso, ele tinha outras características, por exemplo, uma hipotonia, uma irritabilidade, uma dificuldade de alimentação. Tudo isso faz parte da acidura glutárica. E a acidura glutárica é um distúrbio no metabolismo da lisina, hidroxilisina e do triptofano, por uma deficiência de uma enzima específica, que chama glutario-CoA desidrogenase. Gente, eu não vou ficar falando, não precisa ficar com medo desses nomes, não, tá? Eu não vou entrar em detalhes, não. É só para vocês entenderem mesmo algumas medicações que a gente até fez para ele. E como a gente tem um aumento, um acúmulo do glutario-CoA, ele vai ser esterificado pela carnitina. E por isso a gente tem que suplementar a carnitina nessas crianças. E aí, então, lógico, a gente pediu de consulta com a neuro, com a hemato e com a nutrição. A neuro orientou a gente a iniciar levetiracetam, um ataque de 40 miligramas por quilo e mantém a 10 miligramas por quilo. A gente pediu, né, os exames que a gente já mostrou. A gente cadastrou na rede de Renato Metabolismo e solicitou o perfil de acilcarnitinas e aminoácidos no sangue. E como eu falei, depois que coletar o exame, né, até para não falsear, iniciar a L-carnitina, riboflavina, mais no suplemento mesmo, e dieta, conforme a orientação da nutrição. E essa dieta, ela tem que ser hipoproteica, a gente tem que evitar períodos de jejum prolongados, a gente prefere dar para essas crianças carboidratos de fácil digestão, de metabolização, para evitar que gere um estresse metabólico. Até por isso que a gente faz uma TIG mais alta. Tem casos que a gente pode chegar a uma TIG de 8 até 15 para manter uma norma, essa criança euglicêmica, né? E da hemato a gente iniciou o sulfato ferroso em dose terapêutica, a 5 mg por quilo por dia. E a gente solicitou também o sangue oculto com orientação da hemato. Ele teve uma resposta fantástica a esse sulfato ferroso. Subiu, ele ficou cerca de 20 dias, 25 dias internado e a hemoglobina dele foi para 8,9. E aí vocês viram que ela chegou a 6,8 e ele não recebeu transfusão. E aí a gente veio a segunda linha do erinato com o aumento do acentuácido do ácido metilmalônico e a presença de ácido 3-hidroxipropiônico e de metilcitrato. E como não se bastasse isso, pediu para a gente repetir o exame em uma nova amostra com a dosagem da vitamina B12 e homocisteína, o que a gente já tinha feito. A gente já tinha pedido a B12, né? E aí a gente estava se achando realmente que poderia ser uma acidura glutárica, porque ele encaixava muito. Veio esse diagnóstico que também não era certeza, porque pediu para a gente repetir, de uma possível acidemia metilmalônica, que é um defeito, né, de uma enzima que ela é deficiente, que ela é dependente de B12. Então, às vezes, uma deficiência de B12 pode aumentar também, por isso que eles pedem para a gente repetir a dosagem. E aí tem um acúmulo desse metilmalonil-CoA, que é o ácido metilmalônico também. E aí também tinha um aumento do C3 e da razão C3 carnitina livre. E aí, o que acontece? A gente ficou naquela dúvida. E agora, o que essa criança tem? É um erro do inato do metabolismo, mas qual? A acidura glutárica, a gente não veio o que a gente precisava na urina. A acidemia metilmalônica, a gente pediu para repetir, para dosar de novo, porque talvez não seja. Então, essa criança, ela ainda não tem um diagnóstico final etiológico concreto de qual tipo de erinato do metabolismo que ela tem. Hoje a gente acredita que possa ser um defeito no metabolismo da cianocobalamina, ou no transporte da cobalamina, ou uma deficiência combinada de remetilação. E por a gente ter dado uma cobalamina na forma hidroxicobalamina, ela melhorou. Olha, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu quis mostrar
esse caso clínico? Vocês viram que a gente basicamente fez uma dieta, deu um levetiracetam, um sulfato ferroso, e olha como que essa criança estava um dia antes da alta dela. Eu vou dar play de novo. Ela estava brincando, sem mioclonias, sentadinha. Claro que a mãe que colocou ela sentadinha, mas ela estava conseguindo sustentar super tranquilinho, não estava mais irritado, não estava mais chorando. E, gente, vocês imaginam essa criança, ela ficou 5 dias tendo as mioclonias direto. Imagina a dor, o incômodo que ela devia estar sentindo. A gente até pediu interconsulta com os cuidados paliativos, pediu ajuda da TO, porque realmente é um sofrimento muito grande, além do gasto energético que estava envolvido. E a gente fez o básico, que foi fazer uma dieta adequada, mesmo a gente sem saber, dieta hipoproteica. Deu um pouquinho deu sulfato ferroso, deu a carnitina e tudo, e a criança melhorou. Então, realmente, ela estava desnutrida, e com a dieta, a gente manteve também o aleitamento e tudo, e essa criança melhorou desse jeito. Então, o que eu tenho de take-home message para vocês? Que, assim como para mim foi uma dificuldade, a gente tem que saber diferenciar os tipos de distúrbio do movimento, até para a gente poder fazer o diagnóstico correto, e às vezes a gente ia conduzir esse caso, por exemplo, com uma epilepsia, ou às vezes a gente poderia, por exemplo, se a criança apresenta uma coreia, a gente pode ter indicar caminhos para a gente procurar o que está lesando esse córtex, às vezes cerebelo, tálamo. E apesar do rastreio diagnóstico ser importante, por exemplo, a gente tem, né, no nosso teste do BESIM, por exemplo, de fenilcetonúria, é realmente importante. Mas a gente não tem condição de a gente viu que é 1 para 100 mil. Então, a gente não tem condição de sair fazendo rastreio de todos os eosinados. Então, o que a gente precisa? A gente precisa suspeitar. A gente precisa, pelo menos, virar essa chavinha da gente para poder ver que essa criança que tem um atraso de desenvolvimento, uma regressão, uma história estranha, uma história familiar positiva, que até então estava tudo tranquilo, um gasto totalmente alterado, a gente suspeitar de um errinato. E antes mesmo, né, da gente confirmar, a gente tem que iniciar a dieta, de preferência hipoproteica, mas, né, lógico, se tiver uma crise aguda, iniciar uma soroterapia para tentar manter essa criança estável, para ela não descompensar metabolicamente. E também, o que eu quero chamar a atenção? Porque o atraso no diagnóstico, ele pode gerar crise aguda, pode levar a uma injúria neurológica progressiva e até mesmo à morte. Então, é muito importante a gente saber diagnosticar esses casos de inato do metabolismo. Então, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer também a doutora Érica, que ela até, na época, ela cantou a bola do errinato da deficiência de B12, que ela acertou, e também foi muito prestativa, me ajudou muito nesse caso, e a doutora Cristiane Eisen também, que me ajudou, me orientou ontem, a gente ficou discutindo, me mostrou as imagens da TC dele, explicou que realmente ele estava desnutrido, e por a gente ter feito, depois ele já teve alta, esse paciente já está acompanhando no ambulatório de doenças raras. Hoje em dia a gente está esperando para fazer um teste genético, um exoma, para poder dar o diagnóstico correto, só que lá no CGP ainda não tem esse tipo de teste, então a equipe da Neuro também está correndo atrás de conseguir esse exame para esse paciente. Mas é muito bonitinho ver o tanto que ele melhorou, que uma criança que estava basicamente acamada, com uma dieta, um tratamento básico, ela melhorou desse jeito. Então, é isso. Amiga Ana, Oi. eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade, na verdade. Pode falar. Essa crise convulsiva que teve na cidade de origem, foi crise convulsiva mesmo? Porque eu lembro que quando esse menininho chegou no CGP,
Aí a gente chegou na enfermaria e ele tava todo tremendo, assim, a gente pensou, nossa, esse menino tá convulsionando. Aí até que a gente foi ver, assim, que ele tava consciente, que a mãe colocava no peito e tudo mais. Foi crise convulsiva mesmo? Ou... Então, a princípio, eu acho que eles lidaram sim com uma crise convulsiva, tanto que eles fizeram a fenitoína e ele não melhorou e não teve mais episódio. E como foi a mãe que relatou, esse diagnóstico era um relato de crise convulsiva em casa. Às vezes, pela descrição, a mãe chega contando, né, que o filho começou com tremor em casa agudamente, a gente suspeita sim de uma convulsão. Então, eu acho que entrou mais nisso. Mas os erros inatos do metabolismo, realmente, eles podem cursar com convulsão. Então, pode ser sim. Aí fica essa dúvida se ele teve ou não. Mas, a princípio, o quadro principal dele não era crise convulsiva, não. Ah, entendi. Foi muito bom. Foi muito bom. Que bom Conseguiu que você gostou. assim, mesmo com o diagnóstico fechado. Nossa, foi ótimo. Parabéns. Obrigada. Ana, Oi. parabéns. Obrigada. Tá, queria falar um pouquinho. Primeiro, eu queria elogiar a Ana, porque ela preparou isso tudo essa semana. A top caixa, né, Ana? Foi meio de última hora, mas ela fez tudo sozinha. Eu dei só alguns toques, né? Ontem, não, mas foi importante. A gente repassou a aula, aqui está a parte do raciocínio, mais uma vez a neuro, super importante, né, Ana? Quando eu falo a neuro, não, a especialidade nos ajudando no final. Então, eu acho importante a gente fazer e chamar o especialista para dar aquela lapidada. Então, parabéns demais, Ana. E eu queria falar para vocês, gente, que a gente não conseguiria ter essas reuniões, assim, igual a gente tem tido toda essa semana, se não fosse a dedicação de vocês. Sozinhas, quando eu falo sozinhas, eu estou falando da gente que está aqui toda semana com vocês, né? A gente não faz nada. Então, se a gente está conseguindo levar essa atividade à frente com tanta dedicação, com tanto capricho, é porque vocês compraram isso, porque vocês estão se dedicando. É impressionante ver o desenvolvimento de vocês, o comprometimento de vocês, é gratificante. Parabéns, foi maravilhoso. E em relação ao caso, só reforçando o que a Ana falou, ontem ela até chegou para mim, não tem diagnóstico. Até a Cris, a Eisler Cristiana, ela brincou com a Ana, falou assim, você pegou um caso que não tem diagnóstico. Foi mesmo. Aquele jeito da Cris, né? E eu cheguei para ela e falei assim, Ana, como assim não tem diagnóstico? A gente não tem diagnóstico do defeitinho, mas a gente tem um diagnóstico síndrome. Não vem não, fui super gentil. Sua Ninguém está falando que você não foi gentil. Aquele jeitinho dela. Foi super boazinha. Ela me mandou a mensagem, Cris. Eu achei muito engraçado. Eu falei, você pegou um caso que não tem diagnóstico. KKKKK. E aí eu falei com ela o seguinte, não tem problema, a gente não sabe o defeitinho, mas a gente sabe que está ali no metabolismo, igual você mesmo falou com ela, né? Depois, lá na sequência de mensagens. E eu acho que o mais importante, né, Cris, é o que ela falou, a criança está bem. Então, com tratamento sindrômico, com diagnóstico sindrômico, com tratamento sindrômico, a criança está bem. Então, essa mensagem que eu queria deixar, e só mais uma coisa, Cris, essa criança, quando chegou, foi da mesma forma que a Ana ficou angustiada, eu também fiquei. Não é fácil, é igual a Ana colocou alguns pontos, né, diferenciar se está tendo uma epilepsia ou se é uma mioclonia, mas na prática, para a gente que é pediatra, principalmente, a gente muitas vezes tem dúvida. E a gente teve dúvida em relação a essa criança. Então, do quadro clínico, eu acho que o que mais ajudou a gente pensar em mioclonia era aquilo, a criança acalmar na hora que ela dormia e na hora que ela mamava.
Ela só tinha aqueles movimentos quando ela estava acordada e agitada. Então, assim, pensando retrospectivamente, pode falar, eu falei demais. Não, o que eu acho só é assim, se ela colocar a foto que ela coloca o menino do filminho dele deitado, mostrando o cabelo e tudo, eu acho que assim, o pediatra tem que ter uma maldade maior na hora de pegar um menino desnutrido nesse grau, né? Então, assim, poxa, será que essa mãe não tem noção que o menino dela está desnutrido? Entendeu? Será que ela não consegue perceber o grau de desnutrição dele? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. A segunda coisa se ele é desnutrido desse tanto, porque você vê o cabelo dele, você vê a pele, você vê o turgor, você vê que o menino é um desnutrido grave, né? E a sensação que você tem é que o menino é abandonado. Porque, assim, a parte posterior dele, ele não tem cabelo. Então, dá uma impressão daqueles meninos que ficam só deitados, acamados, que vão perdendo a parte occipital de cabelo e tudo, né? E aí você fica com essa angústia que eu acho que muitas vezes escurece a visão do pediatra e fica muito focado só na desnutrição. Entendeu? E aí, se você pegar e abrir um pouco o leque, que é o que eu falo com as meninas, para de ficar muito com o pensamento fixo num diagnóstico só. E se for outra coisa? Então, você tem que colocar na sua cabeça que, no mínimo, 3 diagnósticos tem que passar na sua cabeça, tá? Porque senão, você vai ficar só na desnutrição, você não vai pegar que ele é uma deficiência de um cofator, entendeu? Ah, não, a vitamina B12 dele está alta. Não é esse problema, velho. Para a vitamina B12 dele estar alta, ele tem que metabolizar ela. Tá faltando um negocinho para a célula pegar essa vitamina para dentro dela, tá? Então, assim, tem que começar a parar para raciocinar no e se for outra coisa, né? Para a gente poder conseguir fazer mais diagnóstico, tá? Se você pegar de uma parte muito superficial esse caso, você fala assim, cara, era um desnutrido grave, a galera lá foi lá e nutriu e agora tá falando que inato, o menino ficou bom. Não, gente. Mesmo nutrindo direitinho, a gente não ia dar os cofatores. Ele tomou 2 cofatores, se eu não me engano, e ele teve uma resposta, tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que parar para pensar. A segunda coisa que eu acho que tem que parar para pensar é o seguinte, a tomografia dele, eu não sei se eu cheguei no meio do caso, não sei se você conseguiu colocar, Ana. Coloquei. Ela é uma atrofia muito importante. E aí, no neném, dá a impressão que a frente e o lado do cérebro estão menores do que tudo, do que o contexto todo. E aí dá a impressão, para alguns, de ser a acidura glutárica, tá? Mas se você pegar o cérebro todo, ele é todo atrofiado, tá? Quando que você for ver um cérebro todo atrofiado desse jeito, num menino que não te faz pensar em erinato, você tem que parar para pensar se ele não é um HIV positivo ou se ele não é um desnutrido grave, tá? Isso é coisa de pediatra, isso não é coisa de neuro, não, tá? Então, igual você vê um raio-x e sabe fazer o diagnóstico de uma pneumonia lobar, você tem que olhar, tecer e falar assim, tá murcha, né? Tá cheio de sulco, né? Então, será que esse menino é um HIV? Será que esse menino é um desnutrido? Abre a cabeça para parar para pensar. Para de pedir interconsulta à toa com o neuro e começa a fazer raciocínio vocês mesmos, tá? Para depois a gente entrar, igual a Érica falou, é uma pincelada. O pediatra bom, ele tem capacidade de raciocínio clínico de todas as especialidades, né? O especialista só complementa, né? Então, eu falo com as meninas da neuro, para você ser um bom neuro, você tem que ter sido um bom pediatra, senão não adianta, você não vai conseguir, tá? Bom, e a outra coisa que eu acho é o seguinte, que foi o comentário, eu acho que alguém estava falando antes, eu perdi, eu acho que é a Thaís. Crise convulsiva, né? Então, a dificuldade que eu acho na crise convulsiva é o seguinte, primeiro, aquele paciente que está fazendo aquele movimento, aquilo é crise convulsiva mesmo? Isso é a primeira pergunta que você tem que ter, tá? Então, ele está mexendo os 2 braços. Quem mexe os 2 lados do corpo ao mesmo tempo, que está com o olho aberto e consciente, não tem
jeito de ser convulsão, tá? Eu vou ser convulsão focal se eu estou um lado só mexendo. Aí eu posso estar com a consciência preservada. Mas se os dois dimídios estão mexendo igual, eu tenho que parar para pensar, e ele está consciente, eu tenho que parar para pensar que o erro, a eletricidade não passou no meio do meu cérebro, não pode ser uma crise generalizada. Então, aquilo ali é outra coisa. Tá? Isso é a primeira coisa que vocês têm que parar para pensar. Aquilo que eu estou vendo é crise convulsiva mesmo? Segunda coisa, se é crise, se eu tenho dúvida, persiste a dúvida, você trata o pior. Então, eu não vou deixar o menino em status. Eu vou tratar e vou parar para ver o que dá, para pensar no que dá. Então, eu faço midazolam, eu faço fenitoína e vou fazendo. Só que, à medida que eu vou fazendo, tem que ter uma resposta mínima. Se o menino não tem resposta, abre o olho, alguma coisa está acontecendo. Né? E só parar para pensar que uma das dúvidas que a gente teve nesse caso na admissão dele é que ele tremia muito e ele tinha recebido uma fenitoína. A fenitoína, quando ela é em dose grande, o menino fica atáxico, ele fica tremendo. E aí a gente ficava pensando assim, gente, será que esse menino estava convulsionando? Se isso aqui é do menino, se isso aqui é da fenitoína? Então é uma coisa que confundiu o início também, tá bom? Ana, foi ótimo, você fez tudo sozinha, tá super de parabéns. Nossa, muito Da próxima obrigada. vez não me pede ajuda, que eu só Nossa. confundi sua cabeça, tá? Não, Mas acho assim, que não. foi muito bom, muito bom. Tô impressionada com a sua apresentação, viu? Um Não, beijo. nossa, foi muito bom, viu? Obrigada mesmo, de verdade. Aprendi muito. Cris, Muito. Cris, volta aí. Oi. Aqui, Cris, só para te falar que a gente percebeu que ele estava desnutridaço e a deficiência de B12, em geral, ela causa uma desnutrição, entendeu? E no momento nos pareceu que a mãe era negligente no sentido de não ter cuidado, mas era uma mãe com pouco recurso. É muito simples. É muito simples, mas ela era cuidadosa com a criança, sabe? Então, ela não, em nenhum momento nos pareceu negligente, mas tipo uma mãe com pouco recurso, com uma dificuldade, uma demora para procurar, mas assim, claramente desnutrido, era a cara da B12, embora ele já tenha chegado com uma suspeita de acidura glutárica. Foi. Ele chegou com essa hipótese, sabe? Mas assim, os pacientes sujetivos de B12, eles ficam muito desnutridos, porque pela deficiência de B12, eles têm esse tratamento de velocidade e eles costumam ser muito desnutridos. Então, ele é cara de B12, realmente. HIV, eu não lembro se eu pedi mesmo, não, tá? Não lembro de ter pensado em HIV com criança, não. Mas realmente, o HIV pode dar um atraso, desenvolvimento, desnutrição. Realmente. Não, eu falei isolado só por causa da imagem da tomografia para os meninos aprenderem. Mas agora mesmo. você falando, eu estou aqui, ó, refletindo. E realmente, eu já tive outros meninos com HIV com quadro parecido no sentido de regressão de desenvolvimento, de desnutrição. Dele eu não lembro de ter pensado mesmo, não lembro. Mas obrigada, foi ótimo as considerações. Alguém quer? Bárbara? Eu quero. Eu vou falar rapidinho. Queria muito parabenizar, assim, primeiro, eu preciso agradecer, né? Eu tenho que agradecer a Ana, porque foi de última hora, ela fez uma substituição, então, muito obrigada pelo seu esforço, né? Érica também, que orientou aí, eu sei que você está apertada também, então, que bom. Fiquei, assim, muito impressionada com a qualidade da aula, parabéns, achei, nossa, com a Érica, a Cris no final, achei que está, assim, tá altíssimo nível a nossa discussão de caso clínico. Estou muito orgulhosa, parabéns. Foi um caso super difícil, mas que foi destrinchado de uma maneira assim tão prazerosa até para a gente assistir, sabe? Achei que foi bem bacana mesmo. Parabéns. Nossa. Mas também aquele modelo que você fez ficou assim muito bom. Ele realmente ajudou muito no raciocínio. Sensacional. Muito bom mesmo. Ajudou muito, foi muito uma mais. construção aí que a gente veio, né? Do outro modelo, agora com esse. Nossa, acho que a gente ouvi que você já aperfeiçoou algumas coisas. Eu adorei a tabela do diagnóstico diferencial, que aí só colocou os sinais de presente e ausente. Achei que ficou ótimo, ficou uma coisa mais concisa, né? Acho que é isso mesmo, a gente vai fazendo as adaptações. Ficou bem bacana.
Muito Que bom. bom. Tô com muita saudade da enfermaria, viu? Eu também fiquei depois disso. Agora a gente está na MOV. Volta, Também dupla. muito bom. Que volta. Tô querendo voltar mesmo. É verdade. Ele tava na 12, esse menininho, por acaso? Não, ele ficou na 8. É porque ele era ele maiorzinho. era grande, é verdade. Ele tinha mais de um ano. Mas Era eu posso isso, então. falar que essa enfermaria anda bem movimentada, viu, minha dupla? Pois é. Bem movimentada. Que pena. Então, mais alguém quer fazer alguma observação? Eu queria fazer mais uma pergunta que eu não estou conseguindo lembrar. Érica, Bárbara, Ana, quem souber, eu não estou conseguindo lembrar. Deficiência de vitamina B12 pode causar regressão do desenvolvimento também? Ou pode causar só o atraso? Eu fiquei com essa dúvida. É mais o atraso, eu acredito. Eu não sei. Regressão, pode causar regressão, sim. Pode. Entendi. Porque, na verdade, ele perde, até pela própria desnutrição. Pensa, isso é pediátrico, eu me atrevo a responder. Porque, pensa, uma criança que a deficiência de B12, ela comumente causa desnutrição. Por conta daquilo que eu falei. Então, você pensa, um menino desnutrido, ele vai perder. Ele vai perder marco, sim. Ele vai parar de conseguir sentar, às vezes, por uma fraqueza e tudo. Nossa, e eu lembro que a mãe dele mostrava os vídeos dele, assim, de um mês atrás, sentado, super, assim, ativo, e ela super esperançosa dele voltar, conseguir fazer isso tudo. Muito legal o vídeo do final, achei uma gracinha. Muito Bárbara? Oi. Alguém Podemos mais? encerrar, então? Eu acho que pode. Só parabenizar de novo a Ana, parabéns. E obrigada. Obrigada eu agradeço vocês. A todos vocês que estão aqui com a gente, né, Bárbara? Com certeza, que orgulho deles, né, Érica? Muito orgulhosa, eu não estou me aguentando. Sério, todos eu falo. Ana. Oi, aqui é Leila. Oi, Leila. Eu queria te agradecer. Eu sei que foi de última hora tudo que aconteceu. Eu também queria agradecer por você ter topado essa troca comigo. E foi muito boa a sua apresentação, adorei. No início, inclusive, parecia um pouco com o meu caso, algumas coisas. Eu falei, ai meu Deus, vai que é o mesmo caso, e eu troquei a data. Mas eu gostei muito. Parabéns. Não, que é isso. A gente está aqui é uma família mesmo, todo mundo junto, não é isso? É isso que importa. E acabou que eu discuti com a Cris, que era para você. Acabou que ela ajudou. No seu lugar, eu assumi fui premiada com essa contribuição para o meu caso, sem querer. Mas foi engraçado mesmo, porque quando eu fui mandar mensagem para a Cris falou assim para mim: tem uma residente que vai apresentar amanhã que me ligou querendo discutir. E eu achei que tivesse sido a Ana. Aí depois que eu fui ver, não, mas é neuro também, não escapou da gente. Não, é tudo neuro. Eu até achei bem parecido no início, mas eu ainda conto com a colaboração da Cris. Sim. Eu brinco. Não, nós estamos aqui para isso, a equipe toda, tá? Um beijo. Então, vamos encerrar, Bárbara? Vou encerrar aqui, então, pessoal. Obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana.